Boa tarde. Todo mundo está me ouvindo? Todo mundo está feliz? Todo mundo pede. Então, é muito gostoso falar para mulheres. E eu vou me disciplinar, ficar atrás dessa mesinha. A Linda é tão disciplinada, ela usou bonitinho, né? E ela conseguiu ir lá e voltar. Mas aí vai ser uma coisa, né? Eu vou para lá e para cá, para lá e para cá, e o povo fica tonto. Então, eu fico aqui. Mas é uma honra muito grande poder falar do tema Fazendo Discípulos. Isso é muito legal. Provavelmente, eu vou falar duas coisas bem importantes aqui, para começar o nosso assunto. Nada do que eu vou falar aqui é novo, certo? Como até agora, nada do que foi falado foi novo, mas extremamente importante de ser repetido. Concordam comigo? Cada palavra é mais maravilhosa que a outra. Se tem uma coisa que o Ranieri falou que não dá para sair vazia, e o Álvaro me roubou muitas cenas das minhas palestras, mas nós estamos em sintonia, porque é tão importante o que foi dito, muito importante. Como a Linda falou também, as judias ficavam repetindo. E graças a Deus, porque nós temos essas oportunidades de escutarmos de novo e de novo a palavra. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, mas em 47 anos de convertida, eu já li tantas vezes a Bíblia, e vou dizer uma coisa para vocês, eu não faço nem 10% do que eu devia. Então, eu tenho que continuar lendo mais, porque a nossa vida precisa estar ligada com a palavra de Deus. Quando eu estou em contato com a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, é muito mais fácil de transformar a minha mente e colocar isso em prática, certo? Então, a segunda coisa, tá? O segundo fato é que eu sou aquilo que eu acredito. As minhas atitudes são resultado de fé, certo ou não? Eu não vou conseguir transmitir aquilo que eu não acredito. É impossível você falar e viver aquilo que você não acredita. Então, aquilo que é repetido e que você aprende, é fácil colocar em prática. Mas, se você não sabe e não aprende, o que você vai colocar em prática? Mulheres, nós precisamos cada dia mais viver aquilo que nós aprendemos. Se nós saíssemos daqui agora, ali na rua, nós já teríamos muita coisa para colocar em prática que nós aprendemos desde ontem à noite. Isso aqui significa, né, prioridade. Nós priorizamos estarmos aqui. Eu queria que a gente entendesse que hoje, por exemplo, eu me decepcionei um pouco comigo sobre o que eu sou, o que eu acredito e o resultado da minha atitude. Eu não sou uma mulher forte? Sou. Eu não sou maravilhosa, de força, e eu consigo fazer tudo, apesar dos meus 63 anos? Claro que eu consigo. Eu sou maravilhosa. O cinturão não veio hoje, mas ficou lá em casa, da Mulher Maravilha. Mas eu quase derrubei a Robin na escada, na rampa. Eu tinha certeza que eu tinha toda a força do mundo. E hoje eu me decepcionei. Eu estou perdendo, como é que se chama? Massa muscular, não sei o quê. Eu estou perdendo, né? Isso e aquilo. Mas eu estou ganhando experiência, mas eu quase matei ela. Então, eu pensei assim, como que eu vou ensinar para as mulheres que eu sou aquilo que eu acredito se eu falho, né? Então, mas de uma coisa eu tenho certeza, a partir de hoje, eu me dei por conta, e não faço mais isso, Robin, eu me dei por conta de que eu não tenho mais a força que eu tinha. Entende? Mas eu tenho a mesma fé. Eu tenho a mesma fé. Porque na hora que o acidente ia acontecendo, eu clamei por aquele que toda a vida corre e me atende. Eu olhei para a cara dos homens, com aquela cara mais triste, me ajuda! E todos vieram. A Robin não morreu, não caiu, não machucou um pouquinho. Mas, olha, uma das rodas foi muito traiçoeira, daquela cadeira que eu não tenho prática. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? É que eu quero falar que eu vou viver aquilo que eu acredito e que eu sei. Entendeu? Se eu conheço o meu Deus, se eu conheço o sacrifício de Jesus, eu posso sim testemunhar, eu posso sim fazer discípulo através da minha vida, porque eu vou viver isso.
Eu tenho uma alegria intensa e não tenho tristeza? Não foi isso, não é isso. Eu sou feliz, porque eu sou mais que vencedora em Cristo. Mas isso me exime, me deixa fora das tristezas deste mundo? Não. O mundo continua me ensinando coisas erradas, sabia? O mundo continua cantando no meu ouvido coisas horríveis. E eu ainda estou nesse mundo e não estou totalmente protegida como deveria, porque talvez eu não estou praticando, vivendo essa vida de uma mulher de Deus, uma mulher em Cristo. Cada passo que eu dou em direção à cruz, em direção ao céu, eu me dou por conta de quanto eu já mudei, tá bom? Mulheres espertas, mulheres sábias, estão prontas para ser mudadas. Dói um pouquinho as mudanças, tá bom? Dói um pouquinho. Hoje doeu. Eu não sou mais aquela Marisa forte, não. Tão forte, mas eu ainda sou Marisa. Entende? Eu não tenho aquela força, mas eu tenho ainda a essência. A minha raiz está enterrada. Os meus galhos estão fracos. E talvez não deem tantos frutos, mas ainda sou aquela árvore que vou ajudar as outras. Na minha idade, nós começamos já com muita experiência, e por isso Deus é tão sábio, que quando fala que as mais novas se aconselhem com as mais velhas ajudem as mais novas, porque naquela estrada que eu já passei, muitas de vocês ainda vão passar. Não é verdade? E eu vou dizer, não desçam uma rampa íngreme com uma pessoa em cima em alta velocidade. Essas são as coisas que a gente vai aprendendo e a vida vai te ensinando. Mas uma coisa que eu gostaria de ler agora em Filipenses 2, do versículo 5 ao 8. Nós vamos falar agora do nosso modelo maior, daquele que é exemplo para nós. O capítulo 2, o versículo 5 ao 8, diz assim: tende em vós, mulheres, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Bom, quanto ao que eu acredito, e eu sou o que eu acredito, este é meu maior exemplo. Este é o meu maior exemplo. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso está lá em Salmos. E aqui está dizendo que ele não usou tudo que ele podia usar. Ele não se fez grande por ser filho de Deus. Muito pelo contrário. Ele se humilhou. E se humilhou de tal maneira que viveu aqui. E morreu numa cruz. Morrer numa cruz é muito humilhante. E as coisas que nós temos nos dar por conta e chamar nossa atenção é as coisas mais humildes, as coisas mais sofridas têm tudo a ver com o nosso Salvador. Dá para entender um pouquinho? Você está sendo injuriada? Você está sendo desprezada? Está sofrendo? Bem-vinda ao reino de Deus. Bem-vinda, está no caminho certo, é esse mesmo. Lá em João, no capítulo 14, 5, todo mundo conhece aquele versículo, né, jargão, né? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom, se Jesus está nos dizendo aqui que Ele é o caminho, a verdade e a vida, fui, entendeu? Vamos atrás dEle. É isso que importa. Está na hora de acordar, né? Como que eu faço discípulo se eu não vivo a vida do meu exemplo, do meu Senhor? Né? É tão difícil assim, mas é esse o caminho. Não existe vitória sem sacrifício. Dá para entender isso? Não dá para ganhar sem se esforçar. Essa é a nossa luta e a gente não está sozinha. Está difícil, nós nunca estamos só. Ele falou, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Está difícil, está triste, né? É isso, Jesus está comigo, Deus está comigo. Na forma do Espírito Santo, que Ele me deu esse selo e eu posso saber. Marisa, menos. Marisa, presta atenção.
Marisa, né? Olha isso, olha para isso. Não é assim que a gente se sente às vezes? Parou, olha, atenção. Vai, Marisa, agora vai, agora vai. As coisas que vão acontecendo na nossa vida, os sofrimentos, são para o nosso crescimento. Não é verdade? A dor do crescimento é que nos faz grandes. Porque uma vez que a gente passa por isso, como é que a gente sai? Vencedora. Nós jogamos no time do vencedor. As nossas partidas são difíceis, mas embora no banco, nós temos que fazer parte desse time, tá bom? Nós já fazemos parte da família vencedora de Cristo. Cristo venceu ou não venceu a cruz? Venceu ou não venceu a morte? Como a Linda falou, ele tentou passar, Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Não, filho, é teu. É teu. Está vendo esse povo aí? Se tu não passar por isso, não vai ter salvação. Dá para pensar mais sobre isso? Para viver mais isso? Eu quero viver nessa vida de humildade. Eu quero ter essa humildade. Eu quero ter esse amor. Se eu fosse resumir o nome de Cristo hoje, eu colocaria amor. Amor. Amor por quem não merecia. Amor por quem desprezou Ele. Amor por quem humilhou Ele. Isso acontece conosco hoje em dia, nesse mundo? As pessoas nos desprezam? Claro. As pessoas te humilham aí fora? Humilham. E por isso nós podemos fazer justiça com as próprias mãos? Jamais. Jamais. A nossa luta é grande aqui, mas a nossa vitória é certa. Paulo fala isso. Né? E faz até um jogadilho, aquilo que eu não quero eu faço, o que eu não devo fazer eu quero fazer, mas eu não posso fazer. Eu acho bonitinho quando Paulo fala, afinal de contas, eu vou fazer tudo que me sacrifica, porque aí eu vou ganhar o céu. A verdade é que o importante de tudo isso é saber se nós queremos ganhar o céu. Muitas mulheres não sabem o que é o céu. Nós ainda temos dificuldade para entender o que tem preparado para nós. Na escola dominical, com as crianças, uma das crianças perguntou para mim, né? Escuta, tia, mas como que vai ser o céu? Uma criança é difícil, né? Para te ensinar uma criança. E eu fiquei pensando, já sei, o céu é na Disneylândia, né? Falei, então, é lá pertinho, né? É lá pertinho. Porque o que de melhor nós podemos imaginar, lá está. Eu não sei o que você acha de melhor na vida, mas o céu está melhor, tá bom? Tudo que você imaginar de maravilhoso, o céu é melhor. Porque tudo que está preparado para nós é algo fantástico. Fantástico. Né? Eu estava comentando agora há pouco que a vida do cristão é interessante, porque até na morte é uma festa. Já viram isso? Dificilmente um velório de cristão é aquele desespero, aquela tristeza. Né? Fulana partiu, né? Ai, que dor, né? Ele partiu. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos com aquela segurança no coração, e é por isso que as minhas atitudes refletem essa fé, que ele já está com Deus. Ela já está com Deus. Isso acalma o nosso coração. E tira esse medo horrível que nós temos de morrer. Eu não quero ficar velha. Tem mulheres que têm problemas psicológicos em envelhecer, mas esse é o caminho de ir para o céu. Né? Muitas vão antes, mas está entendendo? Eu tenho tanto, eu já aprendi tanto, eu sei tanto, e eu vou fugir do céu? Não. Paulo diz que é lucro, que morrer é lucro. Então, vamos lucrar. Vamos lucrar. Mas, para isso, eu preciso fazer o que é certo. Sabe? Focado no nosso compromisso, porque o compromisso mais sério que nós tomamos é quando nós decidimos por Cristo. Esse é o compromisso mais sério que eu tenho com Cristo. Essa é a coisa mais acertada da minha vida, né? Muito mais sério. Até as coisas ruins que me acontecem são para o meu bem. Dá para entender isso? Até as coisas, porque Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que é ruim, olha só, não dá para te confortar um pouquinho com isso? Não dá para viver isso? Marisa, hein, tu tá ralada, né? Nossa, né? Tu tá ralada. Mas até nisso vai ter um resultado positivo aí na frente. Sabe? Em Ponta Grossa, a primeira família que se converteu, misericórdia. O pessoal dizia, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Eu disse, vai dar, vai dar, não vai dar, não vai dar.
E era uma família difícil, né? Bem difícil. E eu falei, eu vou fazer uma visitinha ali. O Roberto, ali? É ali. Né? Eu estava vendo e sorrindo quando Jesus entrou lá na casa do Zaqueu, quando entrou na casa de Levi, né? E aí o pessoal fala, mas onde vai o Levi? Olha ali Jesus, onde ele entrou, né? Porque uma cristã, uma verdadeira cristã, ela não tem dúvida. Ela conhece a palavra, ela sabe quem serve e ela atende o chamado de onde Deus te manda. Onde Deus te manda, você tem que desenrolar muito bem o que Deus está mandando você fazer. E é lendo a palavra que cada vez mais eu entendo o que esses homens maravilhosos falaram aqui, com tanta veemência, né? É exatamente isso. Vai, reage, faça. Mas, quando a minha intimidade com Deus está grande, a minha leitura, o meu devocional, quando está perfeita essa sincronia, se você não faz isso todo dia, começa a fazer isso. Começa, minha irmã, começa hoje de noite, chega em casa e vai ler um pedacinho, amanhã mais um pedacinho, deixa Deus falar contigo e transformar a tua vida, porque o teu comportamento vai ser outro, porque a tua fé vai aumentar. Esse Deus que derruba um gigante com uma pedra, com uma pedrinha, eu digo pedrinha porque... para caber na mão do Davi, coitado. Eu penso assim, ele que expulsa um demônio, que abriu o mar vermelho. Eu fico pensando assim, isso foi história da carochinha? Claro que não. Claro que não. Isso é verdade. E eu tenho certeza. E essa certeza na minha vida vai fazer com que eu mude o meu comportamento e tenha novas atitudes. Essa família começou do lado da nossa casa e eu fui visitar e foi horrível o primeiro contato, mas tudo bem, vamos lá. E a gente começou a visitar e a gente começou um estudo bíblico e o primeiro culto que esse pessoal foi, a roupa era triste, né? Daí eu disse, nossa, não é bem assim que se faz, né? Mas está entendendo o passo a passo de como que Deus mudou a minha vida e muda a vida de todo mundo, inclusive dos nossos vizinhos que estão lá firmes na igreja hoje? Porque nós já não somos a mesma pessoa. Gálatas 2:20 fala assim, ó, eu fui crucificada com Cristo, e agora não sou eu mais quem vive, e nem escolho quem Deus tem para mim, e nem escolho quem eu vou evangelizar, e nem escolho o exemplo que eu vou ter que dar. Porque uma coisa é certa, sorria, você está sendo filmada. Sempre que você sai de casa, onde você for, onde você entrar, as pessoas estão... Quem é essa aí? Né? Quem é esse? Né? O que ela está fazendo aqui? Essa não é a vizinha da Casa Branca ali? O que ela está fazendo aqui? Entendeu? Olha só, a gente tem uma explicação, né? E as pessoas, e não se envergonhem das pessoas que te evitar quando souberem que você serve a um Deus vivo. Não se envergonhe, porque muitas vezes a nossa fé incomoda as pessoas. Porque elas não têm essa fé, elas não conhecem esse Deus. Então, você vai, assim como Jesus fez, amá-las. Você vai constranger pelo seu amor, vai constranger as pessoas por causa do seu amor. Então, essa maneira que nós temos de viver encanta também, encanta. Agora, você não mude para agradar homens, você mude para agradar a Deus. Lute diariamente para que Deus transforme cada vez mais a sua mente, como diz Romanos, né? 12:1-2, não te conforma com essa vida, muda. Começa a lutar contra os teus pecados, as tuas dificuldades. Foi falado aqui, para que tu ganha dinheiro? Para dividir, para repartir, né? Eu ganho dinheiro para ajudar, né? São coisas para muitas pessoas muito difíceis, porque quanto mais dinheiro eu tenho no banco, mais difícil vai ser eu querer dividir, não é verdade? Puxa, eu juntei tanto até aqui, agora vem uma com um exame médico ali terrível, quebrou minhas pernas, né? Levou tudo. Essas coisas pertencem a Deus. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Você vai se preocupar em agradar a Deus. E o resto, né? Busca o reino. E o resto, e as outras coisas, né? E as demais coisas, Ele vai acrescentar. Nós, como rainhas do lar, muitas vezes, temos que ter um sexto sentido, né? Nós precisamos reagir, agir e reagir. Porque nós não estamos só para estarmos presentes, nós temos que estar, não só
envolvidas, mas comprometidas, certo? Nós, muitas vezes, o nosso maior papel dentro de um lar é fazer com que tudo funcione. Você é a harmonia, é a alma da casa. Faça isso da melhor maneira, buscando Deus em primeiro lugar e agindo, porque as pessoas vão querer saber, as pessoas vão se aproximar. Assim que eu cheguei lá naquele bairro, as pessoas me achavam estranha. É lógico, né? Uma cultura totalmente russa e croata, né? O que hoje estão em guerra, né? Aí, esse povo ali, essa é a cultura que tem no meu bairro. Eu moro no bairro Nova Rússia, né? Então, pessoas que têm o máximo de cuidado, totalmente desconfiadas, pessoas que têm o maior cuidado, não te dão bom dia, não te dão boa tarde, né? Se possível, passam por cima de ti, tu vai atravessar a rua, ninguém espera. Então, é bem difícil, a cultura é bem difícil, mas não é impossível, porque quando Cristo entra, tudo muda. Ele transforma, e Ele está precisando de quem? Da gente. Né? Ele precisa de uma palhaça naquele bairro. Eu vou colocar uma filha minha que tem o dom, e ela vai mexer. Com isso, começamos a atingir a vizinhança, né? Porque a oração é constante. Deus, eu quero evangelizar meu bairro. Eu acho lindo aqui os grupos em casa, né? Todo mundo chama e vem reunindo, né? E as mulheres, quem que vai na minha casa? Ninguém entra na casa de ninguém. Ninguém entra na casa de ninguém. E por motivo de doença, eu comecei a entrar. E eu nem era médica, nem nunca fui, né? Mas eu tinha o remédio para a cura. Assim, ó, chama ela que ela vem aqui orar. Traz ela aqui, que ela ora, ela ora. Não. E as pessoas falam mal de ti, né? Eu não gosto dessa gente, né? Dessa gente, e por aí vai. Hoje nós temos um grupo bem grande, né? Nós tivemos a nossa reunião feminina semana passada, eu nem sei, né, quantas tinham lá, e juntamos todos os grupos que estão estudando, porque não depende de mim, depende de Deus, é Cristo que faz isso. É Ele que chama as pessoas, é Ele que convida, você só vai fazer aquilo que Ele está te mandando, mas tem alguém muito maior, a obra não é tua. Entenda isso, a obra não é tua. Fazer discípulos é plantar o Evangelho, mas olha, quem dá o crescimento e a rega não somos nós, quem dá é Deus. Pessoas estão vindo estudar, que eu pensei, ela está vindo também? Ó, chega às 7h30, o horário, quando bate na campainha, essa aí, eu falei, o que ela quer na minha casa, né? Porque eu já estou meio acostumada com aquela cultura. E o que ela quer na minha casa? Vai ter estudo aqui hoje? Vai. Eu posso participar? Não, né? Pode ver, sim, mas é claro. E nós temos um grupo na rua hoje, que eu já falei para elas que elas não têm nada de russa, nem de croatas, não tem nada. Elas são bem brasileirinhas, são bem... A gente começa a rir. E agora existe um bom dia. Me mandam passagens de manhã cedo, nós temos um grupo, e eles mandam passagens bíblicas. Deus, tu está fazendo muito mais. Eu duvidei que isso ia ser possível um dia? Claro. Mas eu não tinha. E a minha fé, onde é que estava? Mas tu não sabe quem era aquela gente. Era uma gente terrível, uma gente que não queria nada com nada, que nem abria a porta, que nem deixava eu passar com o meu carro quando eu saio da garagem com pressa, que eu estou sempre atrasada, nem me dão a vez, né? É uma gente que, nossa, nem avisa que tem um cara para mexer no portão lá, que vai assaltar, nada disso. Até policial eu já sou. Eu sou vigilante noturna, eu sou policial, eu tenho várias câmeras lá dirigidas para elas, sabe? E agora os bandidos saíram de lá. Foram embora, não aguentaram. Sabe o que é isso? Amor. Eu amo o próximo como a mim mesma. Elas mereciam isso? Eu digo, vocês não mereciam nem o meu bom dia. Mas a gente ri. Mas sabe o que é isso? Quando eu me transformo, quando eu deixo que Deus tome a frente da minha vida, eu não acredito, mas Ele pode. Ele pode. De um jeito total, onde você vai, não sei se acontece com vocês isso, senta no ônibus, a pessoa começa a conversar.
Daí o Roberto fala assim, meu Deus, já começou. Aí, onde você senta, tem um assunto. E eu nem puxei o assunto, eu nem perguntei o que ele fazia, nem quem era ele, nem de onde vinha, eu não perguntei nada. E eu saio com o cadastro pronto, no avião, no ônibus, né? Eu vou cortar o cabelo, né? Tu não é daqui, né? Eu disse assim, sou daqui, mulher, moro ali. Como assim? Eu nunca te vi aqui. Tu me viu, né? Eu moro ali. Ah, a mulher do pastor? A professora, né? Eu acho, é engraçado isso, mas é muito importante o que Deus está fazendo. Porque na hora, as pessoas podem até te desprezar. E você, será que eu não estou sendo bom exemplo? Será que eu não estou evangelizando as pessoas? Eu não estou ensinando, eu não estou mostrando como se faz? Na hora do socorro, na hora do horror, é na tua porta que eles batem. Sabe assim, aqui mora uma filha de Deus, uma filha de Cristo, dá para orar por mim? Né? Olha, será que pode ir lá no hospital comigo? Será que pode orar com a minha família? Será que você pode visitar? E o negócio já se espalhou, está nas cidadezinhas longe agora. E eu tenho que controlar a gasolina, e eu não sei controlar a gasolina, porque eu saio para ir na esquina e vou na outra cidade, né? Então, para mim, isso é difícil. Aí ele falou, onde é que tu estava? Ali. Ali aonde? Né? É muita explicação, muita explicação. Eu falei assim, que tanta explicação. Mas eu tô brincando com isso, mas quando Deus diz, vai para mim, não dá para segurar. É agora que precisa. Eu não posso, em casa, pedir permissão, fazer as contas do mês de gasolina, deu tanto, não deu tanto. E aí eu falei, olha, já Deus coloca esse dinheiro aí. É verdade, não é? É incrível como que Deus faz. Porque aí eu começo a acreditar. E eu vivo, as minhas atitudes já são pela fé. Dá para entender isso? Porque eu acredito e eu quero essa vida. É isso que eu queria despertar no nosso coração hoje. Eu quero essa vida que Deus tem para mim. A vida que o Cristo me ensinou, o meu maior modelo. Eu quero tanto para mim isso. Eu quero essa vida. Mas como tu quer essa vida? Se tu vive aí numa vidinha regalada, tu gosta só de gastar com roupa boa, sapato bom, porque às vezes o shopping faz isso, não é verdade? Marisa, vem! E aí aquele sapato está em promoção com 50%, né? E a centopeta lá, né? E aí, eu sempre peço, a gente precisa de mulheres que nos ensinem a cegar para o consumismo. Eu me sinto muito culpada, muitas vezes. Eu estou cheia de colar, bijuteria, mas aquela cor, né? E justo hoje que caiu, né? Está lá embaixo, e ainda pode pagar só o mês que vem. Quer dizer, o diabo está ali trabalhando a minha vida, e eu sou rei do Satanás. Né? Aquela calça, aquela blusa, rei do Satanás. A gente começa a brincar, mas as coisas que nos chamam, sabe? Aquilo que Deus quer para mim, Ele vai trabalhar no meu coração. A gente vai brincar, vai errar, vai sofrer, mas nós vamos, se nós formos fiéis, nós vamos fazer a vontade dEle. Gente, não é fácil viver nesse mundo. Quando as pessoas olham para o que você tem, eles olham para o que você é. Né? Não é fácil isso. Quando eles cobram de teus filhos as coisas. E, principalmente, né, quando toca no inocente, né, dói muito. Quem aqui é mãe sabe. Eu tenho uma neta e a gente está sempre batendo o que é certo e o que é errado, o que é certo e o que é errado. Ela é meia índia, a descendência dela. Então, ela chegou em casa e falou assim, vó, eu desci o pau, foi esse o termo que ela usou, desci o pau na Yasmin hoje. Daí eu falei assim, eu falei para não bater na escola em ninguém. Ela falou assim, ela usa um colarzinho, mas eu dei nela. Não faça isso, eu não te falei que ela tem mais dificuldade que você, ela aprende depois um pouquinho, mas ela vai aprender e precisa da tua ajuda. Mas ela tem batido em todos os meus colegas. Ela bate em todo mundo, ela bate. Então, eu disse para ela, hoje tu vai apanhar. E isso que deu. E falou ainda, nós estamos aqui no recreio, se você bater mais em alguém, tu vai apanhar mais na saída. E a menina bateu, e apanhou de novo. E ela chegou com os cabelos desse tamanho, e aí, reunião no outro dia com a coordenadora pedagógica, não sei o quê. Eu não vou. Falei para minha filha, eu não vou. Vá você, ela tem mãe. E aí, a minha filha chega lá para resolver a situação, e ela falou, vó, eu fiz o certo.
ninguém faz nada. Eu falo, professora, professora, e a pessoa se faz de boba. Então, eu fiz o que a mãe dela não fez. Eu bati nela, para ela aprender. E aí, eu fiquei assim, né? Agora, meu coração na mão, e a filha vai para a reunião, e eu falo assim, se ela chamar minha neta de feia, e eu não quero que ela bata, mas também eu quero respeito, e eu não quero que judia da menina. Eu sei que a menina já tinha batido, eu acho que uns 5 ou 6, bem batido na escola, sabe? De vir machucada e tudo. E ela fez o serviço, ela é maior que a menina, né? E a menina, no outro dia, chegam os pais da menina e a minha filha com a minha neta. Que vergonha, que vergonha. Porque na escola, ela também é conhecida como a neta do pastor. Aí ela entra, e a escola é na frente do nosso prédio da igreja. Aí, ela entra e está ela assim, a minha neta, a posição da minha neta assim. Como quem diz assim, pode vir que tem mais, né? E a minha filha ameaçando ela. Eu te quebro em casa. Esse teu bico eu dobro nem que seja pau. Né? E aquela coisa... E a minha filha puxou a ti. Tá vendo? É isso que ela aprende, mãe. Tu não tem paciência. Você leva... Eu não falei nada para ela bater em ninguém. Aí, o que aconteceu? Entra os pais da menina na secretaria. A minha filha já estava. A menina entra em direção à minha neta, abraça, correndo ela, e falou assim, Aurora, você me perdoa? Eu não vou te bater mais. Você me perdoa? Eu não vou bater em mais nenhum coleguinha. A Aurora vai e diz assim, está perdoada. Abraça, as duas se abraçam com a mochila, saem para a sala de aula, e os pais ficaram ali. A minha filha queria pedir perdão, mas os pais pediram antes perdão para ela, porque a menina tem um comportamento agressivo e está num tratamento novo de medicamentos. Moral da história, a Yasmin, a maior amiga da Aurora agora. Nos passeios, duas de mão dada, e juntas, e sempre juntas. Qual foi a lição que eu aprendi disso? Eu amo os pais daquela menina. Um parênteses. Né? Quando eu vou nas reuniões, eu gosto de ficar perto deles. Eu quero pegar mais deles. Eu quero aprender mais deles. Porque alguma coisa de perfeito eles fizeram em casa com aquela criança. A criança chegou correndo, enquanto que a minha neta estava ali pronta. Vem que tem mais. Aquela menina chegou com toda a humildade e abraçou. E ela entendeu. Então, eu chego em casa e falo assim para a minha neta, que coisa linda essa cena. Eu fiquei emocionada. Eu disse, muito obrigada, Aurora. Sabe assim, ó, porque você aceitou, né, as desculpas. Não, vó, está resolvido. Não te disse que ela tinha que apanhar? Eu disse, não é nada disso. E, às vezes, nós nos comportamos assim. Eu perdoo as pessoas, mas, ó, vem se eu não te pego aqui. Né? Faz. Eu estou com o pé atrás contigo. Eu estou com o pé atrás. Isso, na nossa vida em Cristo, não é assim. Não é assim, sabe? Como que eu tenho que reagir? Como que eu tenho que fazer? De onde essa menina tirou esse exemplo? Entende? Alguma coisa ela assistiu, ela viu, ela sentiu, e eu pensei, ela passa mais tempo comigo. E embora eu não diga que queira bater em ninguém, mas a minha cabeça deve ter floreado. Né? Eu pensei, ela deve ter dito alguma coisa, mas é essa atitude, sabe? Na vida de quem ama o Senhor, não cabe orgulho. Os maiores problemas que nós temos, gente, no nosso comportamento, na nossa atitude, vem da onde? Já viu de onde é que vem? Do orgulho. Do orgulho. Você não é dona da verdade. A palavra de Deus. Deus é dono da verdade. Nós somos todas loucas. Loucas por Cristo. E com atitudes estranhas para este mundo. É verdade ou não é? Totalmente. Nós temos uma missão aqui. Nós temos uma missão. Onde você estiver, naquela casa que você não quer morar, naquela escola que você não quer estudar, naquele trabalho que você detesta, você quer o din-din do final do mês, mas detesta, você tem uma missão lá. Na família que você briga com todo mundo e tem altos problemas, até para vir para a igreja, Deus tem uma missão para ti lá. Presta atenção, acorda. Deus tem uma missão para você, onde quer que você coloque os seus pés, tá bom? A vida dos filhos de Deus não é sem propósito. Tudo acontece porque Deus permite, entendeu? Onde você estiver, onde você não está gostando, preste atenção, Deus quer te usar nesse lugar. Nem tudo vai ser maravilhoso, e nem um voo para todos os lugares, porque isso tem o céu.
Até chegar lá, eu preciso cumprir com essa minha responsabilidade. E aí sim, aí eu vou fazer discípulo. Quando as pessoas derem por conta, virem em mim uma vida de sacrifício, de entrega, de busca, mesmo sofrendo, mesmo na dificuldade, elas vão entender, tem algo muito maior por trás dessa pessoa. É verdade ou não é? Nós olhamos para certas irmãs que dizem assim, nossa, como é que ela está viva ainda, não passou a faca nos pulsos, tudo acontece com essa criatura. Já tiveram irmãs assim, vocês? Assim, meu Deus, sabe, olha aquela pessoa assim, tanta coisa pesada na vida dela, e ela está firme, porque ela sabe que tem coisa muito maior e melhor com Deus. Nós precisamos exalar esse perfume, certo? Nós precisamos exalar o aroma de Cristo, onde quer que nós vamos. As pessoas precisam sentir esse aroma. Elas precisam. Tem umas que são meio gripadas, né? Depois da Covid perderam, né? o cheiro. Mas nós vamos continuar exalando, tá bom? Vamos sempre, sempre. O nosso foco é a cruz. Nós temos que entender que tem uma vida muito, muito, muito melhor depois daqui. Deus tem preparado, tem tudo preparado. Veja bem que Cristo já estava lá quando a gente foi criada. Já pensou isso? Ele já estava lá. Antes de tudo ser criado, Cristo já estava lá. E ele desceu. Foi a última atacada, né, de Deus. Agora já mandei profetas, já mandei tanta gente para... Já tratei tanto esse povo, já dei tantas leis, já dei tantas coisas boas para acontecer, mas o que acontece? Né? Ele vou mandar o meu filho agora. E isso foi muito triste. Muito triste. Dar um filho não é fácil. Uma das partes mais difíceis de eu entender é o sacrifício de Isaac. Mas, por outro lado, eu sei que Deus tinha o melhor, não ia deixar. O nosso Deus é um Deus de justiça, de verdade, né? De amor. Então, você será usada, difamada, abusada, tudo humilhada, mas você tem um advogado. Você tem um Deus. E ai daquele que tocar em você, não é verdade? Ai daquele que tocar num dedo da gente. Nós temos um Deus poderoso. E a Ele cabe a vingança e Ele vai cobrar. Nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. E é isso que faz de nós exemplos de discípulos. É nesse momento. Romanos fala o tempo todo, né, que o que está pronto nem se compara, né, que a gente nem se compara os nossos sofrimentos de agora com o que nós vamos ter. Então, o que é o meu foco agora? O que eu tenho que levar em mente? Eu preciso me entregar. Eu preciso fazer aquilo que Deus manda, porque é o melhor para mim. Todo sacrifício que eu faço para Deus, todo sacrifício que eu faço aqui, entendeu? Eu estou valorizando o que Cristo já fez por mim, tá bom? Eu faço agora não para ganhar alguma coisa, porque eu já ganhei a salvação. Então, eu faço para valer. Eu faço agora como gratidão. Eu faço agora como meu dever, né, de chegar lá. E se alguém duvidar do teu Deus, duvidar da tua fé, é problema de quem está duvidando, né? Nós somos mais que vencedoras, nós já temos a vitória. Então, não se preocupem com o que o mundo pensa, não se preocupem com o que as pessoas dizem. Isso não cabe a nós, não se preocupem, entreguem para Deus isso. Entreguem para Deus, porque Ele sim, Ele cuida, Ele ama, Ele trata. Nós somos mulheres mais que especiais. Nós somos a menina dos olhos de Deus, e Ele quer o melhor para mim. Muitas vezes eu fiquei sabendo que as pessoas, quando saem de um evento muito legal, de um evento de muito crescimento espiritual, leva aquele baque, não é verdade? Prepara para a tua semana, né? Mas prepara a tua vida. Te prepara, faz contato com Deus, lê a palavra, pensa, reflete muito no que está escrito, deixa Deus falar contigo diariamente, porque quando chegar o meu dia, quando chegar a nossa hora, todos vamos estar preparados, não é verdade? Todos vamos estar preparados. Eu não sei qual é o horário de cada uma de nós, mas as pessoas estão vendo e vão querer essa vida.
Olha, ela luta como se fosse normal. Ela sofre como se fosse normal. Ela encara as coisas difíceis e ruins como se fosse normal. Olha que estranho isso. E olha que maravilhoso, porque eu sei a quem eu sirvo. Estou bem certo que Ele é poderoso para salvar e para curar todo e qualquer mal que me atinge, me aflige. Então, hoje foi falado de tantas coisas, né? Abra suas casas, abra a tua vida. Né? Vive o Evangelho. Vive, faça da tua vida, do teu corpo, de tudo, um sacrifício vivo para Deus. Para que Ele veja, sabe, assim, que valeu a pena, sim. Eu quero dizer para Cristo, valeu a pena, não quero te decepcionar. Valeu a pena o teu sacrifício. Muito obrigada por morrer por mim. Reconheça isso, todo domingo a gente lembra, e as pessoas parecem que não estão com a memória aqui. Então, que Deus nos abençoe, e que nós possamos viver e fazer discípulos, que as pessoas possam ver na minha vida, o Cristo. Que eles possam ver no meu viver, nas minhas atitudes, e que eu possa estar desenvolvendo essa fé tão grande, essa vontade, esse amor, essa humildade tão grande, que eu possa ter atitudes que me levem para o céu. Tá bom? Deus nos abençoe, meninas.